Pensa só nessa situação. Imagina abrir uma empresa de logística internacional, do zero, ao lado de um colega de infância. Certo. E, tendo como única base para essa sociedade o fato de que ambos torcem fanaticamente pelo mesmo time de futebol. Nossa, uma receita pro desastre. Exatamente. Nenhum dos dois entende de cadeias de suprimentos, de rotas aduaneiras ou, de fluxo de caixa. Mas a amizade é super sólida e as intenções são as melhores possíveis. É o que não sustenta um negócio por muito tempo, né? Pois é. Só como uma receita matemática para falência rápida, não é mesmo? E, no entanto, é quase exatamente sob essa mesma lógica de afinidade pura que milhares de iniciativas sociais bem intencionadas começam as suas atividades todos os anos. Com certeza. É algo que a gente vê acontecer o tempo todo. Bom, feitas essas considerações, duas boas-vindas a quem acompanha o A3Cast, o canal oficial da Academia do Terceiro Setor. E olha, para que ninguém perca as nossas próximas explorações, fica o convite para que todo mundo se inscreva no canal agora mesmo. É isso aí, inscrevam-se para não perder nada. Hoje, o material que vamos dissecar é o conteúdo integral da aula 04. Essa aula é uma parte essencial do curso O que é o Terceiro Setor na Prática. É um projeto, primorosamente planejado e coordenado pela professora Maria Eduarda Torres. Um material excelente, por sinal. Sim, e o título da aula já diz muito, né? Como nasce uma associação na prática. A nossa missão hoje é tirar as ideias do papel e entender o passo a passo real, como uma associação deixa de ser apenas uma boa intenção informal e passa a ter estrutura, documentação e impacto verdadeiro. É um roteiro fascinante sobre o choque de realidade. No fundo, o estudo de como aquela vontade abstrata de fazer o bem encontra a dura parede da engenharia institucional. Certo, vamos desempacotar isso. Porque eu sempre me pergunto, por que tantas iniciativas sociais tão bem intencionadas, operam na completa informalidade? E mais importante, como dar o primeiro passo para mudar essa realidade sem colocar a carroça na frente dos bois? O que é fascinante aqui é que as pessoas geralmente começam pelo lado errado. A ideia surge e, no dia seguinte, o grupo já está totalmente focado na burocracia estética. Ah, logomarca! Isso, querem uma logomarca, encomendam camisetas, abrem perfil no Instagram e aí saem correndo atrás de um contador para tirar um número de CNPJ. Mas me diz uma coisa, tentando olhar pelo lado de quem está fundando, num mundo que é inteiramente digital e visual, criar uma identidade forte logo no começo não é vital para passar credibilidade? Para conseguir atrair as primeiras doações? É uma intuição muito comum, eu concordo. A gente acaba acreditando que a estética visual e o papel timbrado são sinônimos de que a instituição existe de verdade. Uhum. Mas o material nos mostra a mecânica do fracasso que essa pressa gera. Porque uma associação nasce fundamentalmente da união de pessoas em torno de uma finalidade comum. Ninguém cria uma associação sozinho. Entendi. A base é humana e jurídica, não estética. Exato. Se a energia inicial do grupo é gasta discutindo, a cor do logotipo, antes de definir exatamente qual engrenagem social eles vão tentar consertar, essa identidade nasce completamente oca. Antes de qualquer papelada, antes do CNPJ, é imperativo definir a missão. Dia quando essa missão não está muito bem definida. Pense na logística diária. O grupo senta e define que quer ajudar famílias vulneráveis e salvar o mundo. Soa lindo no papel, né? Soa lindo, mas é impossível de operacionalizar. Focar em salvar o mundo todo de uma vez gera muita confusão. Eles vão distribuir cestas básicas ou vão focar em oferecer reforço escolar para as crianças dessas famílias? Ah, faz sentido. São coisas muito diferentes. Totalmente diferentes. Ou vão buscar capacitação profissional para os adultos? Cada uma dessas vertentes exige um modelo de atuação, uma estrutura de captação de recursos e parcerias distintas. Uma foca em galpões de alimentos, a outra em salas de aula. E quando a missão não é cirúrgica desde o primeiro dia, a equipe atira para todos os lados, eu imagino. Exatamente. A instituição tenta abraçar todas as dores da comunidade.
O resultado? O dinheiro não rende, os voluntários entram em exaustão e a iniciativa colapsa. O logotipo e o CNPJ precisam existir para servir a um propósito já delimitado, e não o oposto. Instituições fortes têm missões cristalinas. Nossa, sim. A missão atua como o projeto arquitetônico da coisa toda. Não adianta comprar material de construção e escolher a fachada de vidro se a gente não sabe ainda se o prédio vai ser um hospital veterinário ou uma creche, né? É a melhor analogia possível. Mas isso nos leva organicamente a um outro ponto. Se a missão dita o caminho, quem são os motoristas? O texto da aula se aprofunda bastante na escolha de quem vai compor a diretoria. Um ponto crucial e muito delicado. Sim, e aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, pensando na realidade nua e crua das ruas mesmo. O material alerta contra o perigo de formar a diretoria apenas com amigos próximos. Porém, quando um projeto nasce de forma voluntária, sem um único centavo no caixa, quem mais estaria disposto a trabalhar finais de semanas inteiros de graça, senão os nossos amigos? Como a gente equilibra essa necessidade por competência com a realidade de não ter como pagar profissionais? Esse é, sem dúvida, um dos maiores dilemas da Fundação de Projetos Sociais no Brasil. E a resposta da professora Maria Eduarda não é banir os amigos do processo. Ufa, ainda bem! Sim, claro, mas é preciso entender o mecanismo perigoso da diretoria emocional. A armadilha acontece quando a afinidade e o carinho mascaram a total falta de competência técnica para funções que são vitais. Ah, entendi. Tipo a história da empresa de logística que eu falei no começo. Exatamente. O problema não é o amigo estar na associação trabalhando como voluntário. O risco letal é você colocá-lo como tesoureiro ou diretor financeiro só porque ele é uma pessoa de extrema confiança, sendo que, na verdade, ele não sabe preencher uma planilha de fluxo de caixa. Ou desconhece as regras de prestação de contas, né? A lealdade, a amizade acaba se tornando mais importante do que a viabilidade da missão. É esse o grande perigo. Quando pessoas assumem cargos sem entender suas funções, a desorganização se instala. A governança exige papéis funcionais muito bem definidos, com obrigações legais sérias. Presidente, vice, tesoureiro, secretário, conselho fiscal. Nossa, é muita responsabilidade. Muita. Imagina se um membro do Conselho Fiscal, que tem a obrigação de auditar as contas, é o padrinho de casamento do presidente. A fiscalização falha por puro constrangimento social. Quando os números não batem no final do ano, ou quando a entidade perde a chance de receber um fundo por documentação errada, a crise gerada não destrói apenas a instituição, ela destrói também as relações pessoais. Escolher pessoas por pura emoção destrói instituições. É um alerta muito sério. A liderança exige ética, continuidade e comprometimento técnico, não apenas amizade, para que a organização tome decisões difíceis sem virar um drama de família. Exatamente. E se essa dinâmica já é complicada no dia a dia, ela se torna letal quando essas regras vão para o papel oficial, o que nos leva à fase de tornar isso tudo oficial perante a sociedade, né? Os documentos vitais. Sim, a fase da formalização. É aqui que entram a ata de fundação e o estatuto social. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o material aponta um erro muito comum na hora de criar o estatuto, e eu fiquei muito reflexiva com isso. Copiar um estatuto pronto da internet. O clássico copia e cola. É um erro gravíssimo. Para mim, tentar operar uma associação com regras copiadas de terceiros soa como usar a receita de óculos de grau de outra pessoa. Nossa, que excelente comparação. Né? Os dois são óculos, os dois têm lentes, então o olhar leigo acha que serve. Mas o grau, o foco, a necessidade da pessoa são completamente diferentes. Usar a receita do outro vai inevitavelmente causar dor de cabeça e visão turva sobre o próprio projeto. Eu endosso totalmente essa metáfora, porque o Estatuto Social funciona como uma verdadeira constituição da entidade. Não é um documento simbólico. Ele dita as regras do jogo, certo? Dita os limites de ação. Ele estabelece quantos votos são necessários na Assembleia para aprovar um novo projeto, determina os deveres, como as decisões são tomadas. Por outro lado, a gente tem a ata de fundação, que é o documento histórico de nascimento.
É o registro que aprova a fundação e dá posse àquela diretoria técnica que a gente estava debatendo. Certo. A ata é a certidão de nascimento, o estatuto é a Constituição. E voltando ao estatuto copiado da internet. Como isso afeta a associação na prática? O que acontece juridicamente se eu uso os óculos de outra pessoa? O impacto jurídico é o pior possível. Vamos imaginar uma associação comunitária pequena que distribui refeições à madrugada para pessoas em situação de rua. Se os fundadores copiam o estatuto de um grande museu internacional focado em exposições de arte, a mecânica vai travar completamente. Nossa, com certeza, o museu tem outro ritmo. Exato. O estatuto do museu pode exigir que qualquer gasto acima de R$ 1.000 precise ser aprovado por um conselho consultivo que se reúne trimestralmente. Mas a associação que atua na rua precisa comprar comida no dia seguinte se o preço do arroz subir. A realidade deles exige agilidade e o papel exige reuniões trimestrais burocráticas. Perfeito. O papel entra em guerra com o cotidiano. E aí, se o presidente da associação compra os mantimentos sem esperar a tal reunião que o estatuto copiado exige, ele está descumprindo a regra legal da própria instituição. Nossa! E isso pode dar um problema enorme para ele, pessoa física, né? Sim. Em casos de auditoria, esse diretor pode ter que responder com o próprio patrimônio particular por ter desrespeitado as normativas estatutárias. Por isso o texto frisa tanto. O estatuto precisa ser um reflexo da realidade da instituição. Entendido. Bom, digamos que o grupo passou por todos esses desafios. A missão é clara, a diretoria foi escolhida por competência, a ata foi assinada e o estatuto foi escrito do zero, sob medida. O cenário ideal. Tudo protocolado no cartório, a Receita Federal liberou um CNPJ brilhante e a conta no banco está funcionando. O sucesso está garantido, é só trabalhar. Absolutamente não. Essa é a ilusão do CNPJ. Então, por que tantas associações com CNPJ ativo, documentadas e com conta no banco estão na prática completamente paradas e inoperantes? Eu vejo muito isso. Entidades fantasmas. A resposta crucial que o material traz é que a formalização é apenas o começo. O que mata essas associações pequenas, raramente, é a falta de propósito. É a desorganização e, principalmente, a centralização. A centralização, como assim? Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê a armadilha do show de uma pessoa, o modelo de gestão baseado na figura do fundador-herói. Ah, aquele fundador que quer abraçar o mundo e fazer tudo sozinho. Esse mesmo. Vamos imaginar um restaurante. O chefe de cozinha, que é o dono, decide que não confia em mais ninguém. Então ele cozinha, mas sai da cozinha a cada 10 minutos para anotar os pedidos, vai ao caixa cobrar, corre para lavar a louça e ainda tenta manobrar os carros na porta. Nossa, eu já tô exausta só de ouvir. A comida vai passar do ponto, a pia vai transbordar e o chefe vai sofrer um colapso. E a operação do restaurante para. Isso é o retrato de centenas de associações. O fundador é o único com a senha do banco, o único que negocia com fornecedores, o único que atende a população vulnerável. O projeto inteiro gira em torno de um único fundador. E se essa pessoa adoece, tira férias ou desanima, o colapso é certo. É matemático. A entidade inteira passa a operar na velocidade da resistência física de um indivíduo. É vital criar processos, equipes e responsabilidades compartilhadas. O projeto precisa deixar de ser um projeto emocional para virar uma instituição sustentável. O que nos leva a perguntar: como então garantir que a associação sobreviva a esses riscos e cresça de forma saudável e confiável ao longo do tempo? Começa pequena e simples, mas organizada. O foco principal tem que ser na prestação de contas. Para descentralizar, é preciso delegar, esconder informações financeiras ou tomar decisões a portas fechadas. Gera crises e rachaduras de confiança. A transparência é o que atrai o doador, né? Sim, transparência gera confiança, apoio e sustentabilidade a longo prazo. Organizações que abrem suas contas com clareza atraem muito mais recursos. E isso amarra perfeitamente com o conceito de identidade institucional que o texto traz. Ter um nome forte, uma presença digital importa muito, a gente falou disso no começo. Mas a frase que eu destaco da nossa exploração de hoje é:
A aparência sem estrutura não sustenta a credibilidade. Exatamente isso. É como inaugurar uma loja investindo tudo em uma vitrine monumental, mas quando as pessoas entram, descobrem que não tem produtos nas prateleiras e nem funcionários. A decepção é muito maior. A falta de estrutura interna destrói qualquer ilusão visual que o Instagram possa criar. A gestão rigorosa precisa caminhar junto com a imagem. Com certeza. Então, o que tudo isso significa para a gente resumir essa jornada? Entendemos que a vontade de fazer o bem é a faísca, mas não é o motor. O motor começa definindo a missão. Vimos a armadilha de misturar amizade com incompetência na diretoria. Compreendemos que a ata de fundação e o estatuto precisam ser sob medida e que associações não nascem grandes, elas crescem com base sólida. O perigo real é a centralização num fundador herói e a falta de transparência. O mais importante não é parecer gigante rapidamente, mas sim construir estrutura para que o impacto perdure. Um excelente resumo. E, olha, para expandir um pouco mais o que a gente conversou, eu quero deixar um pensamento provocativo final para quem está escutando. Por favor. Se a ata de fundação é o nascimento histórico e o estatuto é a constituição legal, qual é o legado diário que a governança da sua associação está escrevendo? Faça um exercício mental. Se a sua entidade simplesmente deixasse de existir amanhã, quem preencheria esse vazio? A verdadeira prova de uma instituição não está nos papéis que ela assina, mas na ausência sentida pela comunidade se ela fechasse as portas. Nossa, é uma reflexão e tanto. Avaliar a própria ausência para entender a relevância. Fantástico. Bem, pessoal, como os rostos oficiais aqui do AtrizCast, é nosso papel guiar vocês por esses conteúdos fundamentais. Na nossa próxima aula, vamos focar na construção da identidade organizacional, mergulhando em missão, visão e propósito. Vai ser imperdível. Então fica o nosso reforço do convite obrigatório. Inscrevam-se no canal AtrizCast, continuem acompanhando o curso O que é o Terceiro Setor na Prática, maravilhosamente coordenado pela professora Maria Eduarda Torres, e mantenham o desejo de transformar boas intenções em impacto real e estruturado. Um abraço a todo mundo e até a próxima!